O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre publicações nas redes sociais feitas no ano passado associando o presidente Lula ao tráfico de drogas. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério da Justiça. Jair Bolsonaro foi interrogado pelos agentes na Papudinha, onde está preso. Hoje, ele recebeu a visita do senador Rogério Marinho, do PL, para falar das candidaturas do partido. Vamos saber mais dessa conversa com o repórter José Matheus Santos, que tem os detalhes dos bastidores daí de Brasília. Boa noite, querido. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no News Noite. Leandro, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal hoje para que para que laudos médicos que foram feitos por uma junta médica que examinou o ex-presidente sejam anexados aos autos do processo aqui no Supremo Tribunal Federal de sua execução penal. A defesa do ex-presidente lembra que o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele fosse submetido a uma junta médica. Essa decisão no dia 15 de janeiro determinou que fosse feita essa perícia médica em 10 dias. Só que, segundo a defesa de Bolsonaro, mais de 10 dias depois da realização da perícia, que aconteceu em 21 de janeiro, ainda não foram anexados esses documentos aos autos do processo. A defesa pede que o ministro Alexandre de Moraes notifique novamente a Polícia Federal para que esses documentos sejam juntados aos autos do processo, para que a defesa possa fazer uma nova solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, provavelmente com um novo pedido de prisão domiciliar, e que com isso o ministro possa fazer essa análise sobre esse assunto. Então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, e na contextualização dessa solicitação ao STF, os advogados de Bolsonaro lembram que, segundo eles, houve uma piora na saúde do ex-presidente nos últimos dias, com crises de soluço e também episódios de vômito recorrentes, segundo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, no dia 2 de fevereiro, na última segunda-feira, prestou um depoimento lá na Papudinha, à Polícia Federal. Esse depoimento é no contexto da apuração, que é sobre um caso de um vídeo publicado no YouTube durante a campanha eleitoral de 2022, em que Bolsonaro, à época candidato à reeleição, associava o ex-presidente, na ocasião Lula, e candidato ao Palácio do Planalto, o atual presidente, ao tráfico de drogas no contexto de uma visita feita por Lula ao Complexo do Alemão. Como apurou a repórter Paola Cuenca, do SBT Brasil, e também a nossa analista Basília Rodrigues, segundo fontes próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele respondeu alegando que se tratava de uma crítica política e de um exercício da liberdade de expressão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha desde que foi transferido pelo ministro Alexandre de Moraes para essa unidade da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, próximo ao complexo penitenciário da Papuda. Há 3 semanas houve essa transferência feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Leandro, hoje, como você disse, o ex-presidente recebeu a visita do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que é o líder da oposição no Senado Federal e será um dos articuladores da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Nos bastidores, o que é o que o PL quer? Estimular candidaturas próprias, inclusive do partido, pelos estados, para fazerem palanque para Flávio Bolsonaro e divulgarem ali o número 22, que é o número que provavelmente Flávio Bolsonaro vai disputar a eleição neste ano contra Luiz Inácio Lula da Silva. E na reunião de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o próprio Rogério Marinho, discutiu sobre estratégias para a campanha eleitoral desse ano e tratou também sobre essas solicitações de Bolsonaro em relação aos palanques políticos que serão formulados na campanha eleitoral desse ano. O senador conversou com a imprensa sobre esse assunto e também afirmou que conversou sobre esse contexto eleitoral, planejamento do PL e a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Vamos conferir o que disse o senador Rogério Marinho hoje, após visitar pela manhã o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Falamos sobre a candidatura do Flávio, falamos sobre a conjuntura nacional, falamos sobre vários estados, a armação dos palanques regionais, né? O presidente nos deu uma série de orientações aí, o fato de que para nós o Lula é uma mercadoria vencida, a candidatura do Flávio está muito tracionada, nós temos grandes possibilidades, além dela ser competitiva, de termos êxito.
Ele está muito animado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. O PL deverá ter candidaturas majoritárias ou ao Senado ou ao governo em todas as unidades da federação. E é claro que o candidato a vice vai ser aquele que mais agregar, né, que nos dê uma capacidade maior de trazer o maior número de votos. O momento agora é de organizarmos os palanques regionais, né, de agregarmos os principais players do partido na nossa campanha, né, fazemos a organização necessária, né, para que a campanha não cometa erros, ou cometa menos erros, porque erro todo mundo comete. Então, minimizar erros e potencializar acertos é um momento de organização, de elaboração de plano de governo, né? Enfim, é um processo que antecede a campanha em si. Então, não é o momento de pensarmos ainda no candidato a vice. Basília, o ruído no PL, no Partido Liberal, é sobre as candidaturas ao Senado, né? Há bate-cabeça entre os candidatos. É o maior desafio, por sinal, para poder haver uma organização, segundo até interlocutores do Partido Liberal, não é isso? Existem aqueles candidatos com carimbo de Bolsonaro e outros candidatos com carimbo de Valdemar, Leandro. Isso para a gente ficar só entre dois nomes, né? Uma polarização dentro do PL, tem isso também. A direita está fragmentada sobre quem vai lançar para a presidência da República, mas também os partidos batem cabeça internamente e com outros do seu próprio campo sobre os melhores nomes para o Senado Federal. Estas eleições de 2026 são importantes, não apenas pela escolha de quem vai ser o próximo presidente da República, mas também sobre o perfil, o DNA do Senado Federal eleito em 2026 e que terá aí pela frente 8 anos. Lembrando que o mandato de senador é de 8 anos, então é uma disputa bem relevante, porque é o Senado Federal que avalia, por exemplo, as indicações de ministro para o Supremo Tribunal Federal. E também, caso contrário, né, caso não esteja concordando com a conduta dos ministros do STF, pode também aprovar impeachment. Aquele tipo de pauta impossível que até pouco tempo atrás nem era falada, quando um senador levantava a ideia de que vamos impeachment o ministro da Suprema Corte, ele era tido como alguém fora da casinha. Agora, pelo menos a discussão, ela tem tido ouvidos, né? Alguns até falavam, mas eram pouco levados a sério. Agora, a discussão sobre um possível impeachment de ministro do STF é tida como minimamente plausível. Pode ser difícil de se configurar, mas pelo menos este assunto é falado hoje no Senado. E uma das razões disso é o nível de articulação, organização da base opositora ao governo de Lula, da base que, em boa parte, é formada por políticos do PL. Então, há esta preocupação do Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de acertar ou apostar nos nomes certos e que vão ganhar estas eleições, para não perder espaço no Senado Federal ou não fazer esse super Senado de direita, como muitos partidos que estão nesse lado da política, especialmente o PL, estão confiantes. Nestas eleições, você vai ter uma grande atualização ali das bancadas do Senado. Você está falando, cada estado tem 3 senadores, você está falando da renovação de 2 cadeiras. Claro que tem senador que vai conseguir garantir aí uma reeleição, que já é uma grande tarefa, né? Levando em consideração que um mandato são 8 anos, imagina um senador reeleito, ele vai alcançar 16 anos consecutivos de poder no Senado Federal. Há casos. Mas quando não houver caso de reeleição, os partidos de direita querem colocar mais políticos desse grupo, né? Do grupo de direita, para, quem sabe, conseguir fazer uma bancada totalmente de direita de mais estados. Por exemplo, no caso aqui do Distrito Federal, você tem políticos associados com o campo da direita, mas também da esquerda. Nestas eleições, os partidos de oposição a Lula e, em parte, alinhados com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é um pretenso candidato ao Senado, acreditam que vão fazer uma bancada totalmente de direita no Distrito Federal. Leandro? Ok. Daqui a pouco a gente volta, Basília, ao longo do News Noite.